Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Começo o vídeo de hoje agradecendo você, nosso fiel seguidor que está aqui toda semana assistindo, prestigiando e compartilhando os nossos vídeos. Muito obrigado, esse canal só está conseguindo chegar nesses números aí fantásticos graças a você que nos ajuda nessa missão de divulgar, compartilhar conteúdo sobre saúde. E já começo o vídeo de hoje pedindo para você já dar o seu like, pode confiar que o conteúdo de hoje vai ser bacana. Já pode começar dando o joinha. Vamos então à nossa campanha de hoje. Doe sangue. Vamos lá, vamos entender um pouquinho do objetivo do conteúdo desse vídeo. Nunca tivemos uma população que precisou de tanta cirurgia, tantos acidentes, tantas situações que fazem com que pacientes precisem cada vez mais de doação de sangue, né? Cirurgias grandes, onde existe muita perda de sangue, acidentes com traumas violentos, onde a pessoa precisa de reposição de sangue. E aí vem aquela questão, né? Muitas vezes os bancos de sangue de algumas cidades, eles não têm o sangue compatível para aquele paciente. Por quê? Porque muitas pessoas talvez não tenham este hábito de doar sangue. Bom, tem uma explicação por trás disso tudo, né? Na verdade, o que acontece? Nós já estamos em 2023, o nosso cérebro, o cérebro humano, ele vem passando por uma evolução absurda, desenvolvimento de novos campos. A gente estuda muito, né? Nunca se estudou tanto a neurociência e hoje a neurociência ela traz informações preciosas para a gente. Uma delas é que nós temos todo um córtex frontal que, se ele operasse o tempo todo na nossa cabeça, se fosse ele a dominar os nossos pensamentos, nossas atitudes, esse mundo seria o lugar mais gostoso para se viver, seria um lugar perfeito de amor, de união, de compaixão, só de sentimentos maravilhosos. Porém, embora todos os habitantes, todos os humanos tenham essa região frontal para poder utilizar, que é essa região onde habitam esses sentimentos maravilhosos, o que impera o tempo todo, o que comanda o cérebro, muitas vezes é o cérebro primitivo, que é aquele cérebro reptiliano do passado, daquela época em que nós tínhamos que nos preocupar com a sobrevivência. Era difícil sobreviver, o mundo era difícil. Por quê? Porque nós tínhamos que estar o tempo todo atentos com animais, com dentes enormes, querendo nos comer, a gente tinha que estar se escondendo desses bichos, a gente tinha que lutar para não faltar comida, era na base da caça, tinha que caçar, travar batalhas com animais para poder comer, era difícil de viver e por isso a sobrevivência ela impactava em quê? Em pensar primeiro em mim. Primeiro na minha sobrevivência. Se sobrar, aí eu divido com os outros. Isso é tão antigo e deveria ter ficado lá atrás. Só que, infelizmente, o nosso cérebro ele ainda tende a estar o tempo todo trabalhando nesse modelo de sobrevivência. E o vídeo de hoje, então, é para convidar você a sair desse modelo de sobrevivência e começar a pensar no outro, no próximo, em ajudar, em se doar, porque muitas vezes tem alguém que só vai poder continuar vivo se você fizer o mínimo, um pequeno gesto, como por exemplo, doar sangue. Ah, essa introdução tá bonita, tá legal? É, ok. Só que aí eu pensei assim, talvez, mesmo que essa chamada inicial, com toda essa reflexão, eu ainda não consiga fazer as pessoas mudarem esse mindset, né? Então tá, então vamos lá, vamos para uma tentativa diferente. Não vamos pensar em doar sangue para o próximo. O pensamento não é no próximo. Vamos continuar egoísta? Vamos. Então tá, eu só penso em mim, a questão é sobrevivência,
Então tá, então legal. Então eu vou te convencer mesmo assim, porque eu vou trazer informações aqui para te provar que talvez, possivelmente, quem vai se beneficiar mais com a doação de sangue não é quem recebe, e sim o próprio doador. Mas para isso, a gente tem que entender alguns conceitos bem básicos aqui, como por exemplo, entender o que é uma célula vermelha, um glóbulo vermelho, ou aqui também a gente vai falar hemácia, tá? A hemácia também é chamada de eritrócito. Aqui eu cometi um erro violento. Hemácia, não hemácia, hemácia. O eritrócito, ele, ou a hemácia, né, vai vir, existe um processo até chegar em eritrócito, a gente chama de eritropoese. A eritropoese é o fenômeno pelo qual o eritroblasto, tudo começa com uma célula chamada eritroblasto. O eritroblasto vai chegar a ser uma hemácia, né? Um eritrócito. Por quê? Porque dentro dessa hemácia a gente vai ter aqui a hemoglobina, que é a principal proteína. A hemoglobina é uma proteína encontrada dentro da hemácia que tem como função principal transportar oxigênio através da ligação do oxigênio com o ferro. Então, olha aqui, ó, olha a importância da hemácia, da hemoglobina, porque é ela que vai levar a unidade vital de todas as nossas células, né? Não existe vida sem oxigênio. Então tá aqui, ó, tá? Primeiro passo, primeiro conceito é entender que no sangue nós temos algumas células, né? Dentre elas, células vermelhas, glóbulos vermelhos, que fazem essa linhagem aqui toda, né? Porque também temos glóbulos brancos, que são os leucócitos, são as células de defesa, e também temos as plaquetas. Então a gente divide nas três principais células do sangue: glóbulos vermelhos, função transporte de oxigênio, função primordial, não é a única função. Segundo, glóbulos brancos, função imunidade, defesa. Terceiro, plaquetas, função controle da coagulação do sangue. Importante lembrar que a eritropoese, ela precisa, num primeiro momento, da vitamina B12. Vitamina B12 é fundamental para a formação do eritrócito, tá? A falta da vitamina B12 é uma das principais causas, travou, das principais causas de anemia. E, num segundo momento, mais ao final do processo de eritropoese, o ferro. Tá? Então, por que isso aqui é importante? Obviamente que isso é levado em consideração, né, na hora de você fazer a doação e tal. Não é aceito sangue de pessoas anêmicas. E aí também está uma das contraindicações da doação de sangue, a anemia. Agora, faço aqui só uma ressalva, né? É importante essa ressalva, que muitas vezes a vitamina B12 ela é avaliada dentro de um valor de referência muito amplo, que fala assim, que vai de 200 até 900, tá? Seria muito interessante que você tivesse pelo menos mais de 400 de vitamina B12 para poder fazer uma doação de sangue e colher todos os benefícios que a gente vai falar aqui agora, tá? A mesma coisa acontece com a ferritina. A gente dosa a ferritina e a ferritina ela vai vir lá na referência falando que de 10, sei lá, às vezes vai até 300, seria normal, né? E não, o ideal seria acima de 75, assim como o ideal da B12 seria acima de 600. Eu estou trazendo 400 como um valor mínimo. E a ferritina aqui acima de 50, tá? Tanto para homens quanto para mulheres. Então é importante, antes de doar sangue, fazer uma verificação, né? Porque se você está com a B12 baixa, o que você faz? Melhora, suplementa a B12, né? Se o teu ferro está baixo, melhora a suplementação de ferro. Aí você
vai poder fazer a doação de sangue e, com isso, vai ter os benefícios que a gente vai trazer aqui agora. Bom, eu vou falar qual é o principal benefício. A gente analisa estatisticamente o sangue de homens e mulheres e encontra uma grande diferença quando o que está sendo avaliado é ferro, tá? Ferro. Por quê? Por que mulher tem muito menos ferro do que homem? Porque mulher menstrua. Claro, quer dizer isso até a menopausa, né? Mulheres, até chegar na idade da menopausa, elas menstruam e, portanto, elas têm níveis de ferro menores. E homens têm níveis de ferro muito superior. Só que aqui eu gosto muito de usar a ferritina como o principal biomarcador. A ferritina é principalmente para homens, tá? Aqui vocês vão ver que a ideia do vídeo é trazer que doar sangue traz muito mais benefício para homem do que para mulher, tá? Por quê? Porque os pacientes que chegam até o meu consultório, homens, a cada 10 pacientes, 7 têm níveis de ferritina maiores do que deveriam, tá? O que seria o nível de ferritina ideal? De 75 a 150. Isso aqui seria um nível ótimo. E a maioria dos homens que aqui chegam tem ferritina superior a 300. O que acontece quando você tem muito ferro no corpo? Você desenvolve uma reação que chama reação de Fenton. A reação de Fenton, ela vai pegar e vai ligar o peróxido de hidrogênio que está no nosso corpo, vai ligar ao ferro. E essa ligação, ela vai gerar esta reação, que é a reação de Fenton. E a reação de Fenton forma o pior radical livre que pode existir no corpo humano, que é o radical hidroxila ou hidroxil, tanto faz, mesma coisa. Esse radical, por que ele é considerado o mais agressivo e o mais perigoso? Porque o radical hidroxil, ele é o radical que atua no DNA da célula, ou seja, existe uma célula e aqui dentro existe um núcleo. E dentro desse núcleo existe o código genético do nosso corpo. E esse radical hidroxil, ele atua dentro, ele atua no DNA da célula, ou seja, ele é um radical livre altamente neoplásico. Além de ser muito oxidativo, ele aumenta muito a oxidação, ele também é neoplásico, ele aumenta o risco de câncer. Então, radical hidroxil alto está associado ao aumento de câncer. Então, veja bem qual é a informação. Ferritina muito alta, e não precisa estar muito alta, né? Acima de 300, já pode ser um gatilho para começar a desencadear uma das reações mais inflamatórias e oxidativas do corpo humano, que pode culminar em doenças degenerativas. Após os 60 anos começa aumento de risco de Parkinson, de Alzheimer, de degenerações, né? E também doenças neoplásicas. Então olha aqui, ó, aqui já está o primeiro motivo pelo qual doar sangue ajuda o doador, né? Porque o doador, ele vai diminuir expressivamente aqui a quantidade de ferro que ele tem, porque ele está doando tudo, está doando hemoglobina, né? Está doando o eritrócito com o ferro que está dentro. Então ele diminui muito a quantidade de ferro e também ele diminui a viscosidade do sangue. Porque quando você doa sangue, você diminui o hematócrito. O hematócrito, quando você analisa no hemograma, ele é medido em porcento, bem 1% do lado, né? O que significa? Ele vai trazer lá assim, ó, 45, ou um hematócrito de 45 é um hematócrito bom, porque significa que 45% do sangue do paciente é sólido, ou seja, do 100% do sangue, a parte sólida é 45. Agora, quer dizer, isso aqui eu diria para você que é bom, né?
Poderia estar mais baixo? Sim. Agora, o paciente, tem gente que chega aqui no meu consultório com hematócrito de 50%. 50% do seu sangue sendo sólido, você aumenta muito o risco de desenvolvimento de doenças tromboembólicas, isquemias, né? Seja um AVC isquêmico, um infarto agudo do miocárdio. Então, manter o hematócrito mais baixo é interessante para diminuir o risco da doença que mais mata pessoas no mundo, né? O infarto agudo do miocárdio, doença do coração. Outro motivo interessante aqui é que ao tirar células do sangue, você vai estimular a tua medula óssea a produzir mais células para reparar, para repor o que você tirou, né? Então, o osso, ele tem a parte medular, que é a parte que fica aqui dentro, que é a medula óssea, que é onde você produz as células do sangue, ok? Muito bem. Quando você tira sangue para essa doação, você então você recruta a medula óssea para te ajudar a produzir novamente células do sangue. Então começa a ter muita célula nova saindo e vindo para a corrente sanguínea. E sempre que existe estímulo de formação de novas células, o corpo ele é tão perfeito que existe o sistema de reparo que está sempre ativo, em mais ativo, menos ativo. O que é o sistema de reparo? É o sistema que fica avaliando se as células que estão sendo produzidas são células realmente normais ou se são células danificadas que precisam ser retiradas. Então, quando você produz mais célula, você aumenta a atividade do sistema do reparo, só que esse sistema ele não fica atento só a essas células que estão sendo produzidas. Ele acaba sendo um fiscal do corpo todo, aumentando também a vigilância sobre alguma possível célula mais antiga tua e que está se transformando em algo ruim, está se transformando numa célula cancerígena, por exemplo. Então, o sistema de reparo, ele tem essa atividade sobre todas as células do corpo e ele pode ser o teu salvador em identificar uma célula danificada que está migrando para um caminho do mal e que o sistema do reparo vai retirar, vai sinalizar ela para que o sistema fagocitário do corpo, que são as células brancas, né, que eu falei, os leucócitos, venham lá e tirem essa célula danificada. Então, olha, ó, mais um benefício interessante para que você, talvez, né, você egoísta, só pensa em você, legal. Então vai lá, procura um banco de sangue para fazer essa doação, porque olha só, é só você que vai sair ganhando, tá bem? Conseguiu entender esse recadinho? Bom, mas além de entender todos esses benefícios que pode trazer para você, é importante a gente ir para um outro lado, né? Talvez não tão bioquímico. E agora, brincadeiras à parte, essa questão de ser egoísta e tal, sei que ninguém que está aqui nesse canal tem esse tipo de comportamento. É importante a gente utilizar um pouquinho de empatia e entender o que acontece com a pessoa que está numa situação de doença e que está precisando receber sangue. Essa pessoa, ela está fragilizada e saber que ela não está sendo atendida, saber que ninguém está olhando por ela, que ninguém está querendo ajudá-la, traz um sentimento que talvez seja o pior sentimento que uma pessoa pode ter, que é o sentimento de rejeição e indiferença, que inclusive pela neurociência, a indiferença é considerada o sentimento mais opositor ao amor. A gente ouve muito assim que o ódio seria o antagonista, o opositor do amor, e não é, tá? Não é. O opositor do amor é a indiferença. Uma pessoa se sentir rejeitada gera nela muita dor, tá? O que brota no coração de uma pessoa
que está se sentindo rejeitada é dor. E ela já está numa situação tão crítica e tão fragilizada que a última coisa que ela precisa é diminuir ainda mais a sua saúde por questões relacionadas a sentimentos que machucam, que maltratam o nosso corpo. Em contrapartida, o doador, a pessoa que doa, quando ele faz isso de coração, quando ele faz isso não por obrigação, quando ele não faz isso para postar no Instagram, sabe? Aquela coisa assim, eu só dou se eu posso postar no Instagram e mostrar para os outros. Não, quando ele faz isso de coração, quando ele faz isso porque ele se coloca no lugar do outro, ao doar sangue, o sentimento que impera é de compaixão. E a compaixão é um dos sentimentos que mais aumenta ocitocina. Ocitocina é um hormônio altamente antioxidante, reparador de tecidos e que faz com que a gente se sinta tão feliz. Então, veja bem, como que doar sangue melhora a saúde de quem doa e a saúde de quem está recebendo. Então, esse vídeo de hoje é um vídeo para convidar você, a partir de hoje, ser um doador de sangue, e eu espero que você tenha entendido toda essa fisiologia, que isso tenha mexido de certa forma com você e que você possa presentear outras pessoas com o teu sangue, algo tão forte, algo que carrega as nossas células e que pode ser transferido para uma pessoa que esteja precisando, uma pessoa que realmente vai receber o teu amor, que é o maior, é o ato mais lindo que você pode fazer para presentear o teu irmão, né? Irmão de vida, irmão de planeta, irmão de jornada. Então, eu agradeço você por ter ficado até o final aqui. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família. Se não tiver inscrito no meu canal ainda, se inscreva, acione o sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Fica aqui, meu muito obrigado.